would you be numbered as one of His fold? Would you do it? Be spotless within, be watching and waiting that sight to behold. He's coming again. He's coming again. Would you want to be His fold, or would you want to be His child? How angry God on that morning. Nothing but the blood of Jesus will be recognized. He'll never, your church membership will mean nothing to Him. Amen. Nothing but the blood. Hallelujah. Oh, precious is that flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is that Lord that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Good evening, friends. Good evening, friends. O Senhor abençoe cada um de vocês. Boa noite, amigos. Boa noite, amigos. It's a privilege to be back again tonight at the church to speak on the word, the eternal word of the eternal God of heaven. É um privilégio estar de volta nesta noite na igreja para falar sobre a palavra eterna, o eterno Deus do céu. We had two services this morning at the Christian Businessman Fellowship Breakfast. Um pouquinho cansado. Tivemos dois cultos nesta manhã, no café da manhã, os homens de negócios cristãos. The Lord gave us a great blessing. O Senhor nos deu uma grande bênção. Into my own life, I'll never forget. Algo aconteceu com a minha própria vida que eu nunca me esquecerei. And so I'm so grateful to the Lord in the confirmation that I'm trying to do for the Lord
Lord vindicate His will, is His E will. então estou tão agradecido ao Senhor por uma confirmação do que estou tentando fazer para o Senhor. O Senhor vindicou esta era a sua. Senhor nos abençoe. Boa noite com Jesus. Nós vamos iniciar. Antes de cantarmos o 128, eu tenho um livro bendito. Nós vamos marcar a escritura que o pastor usará nesta noite. É São Mateus, capítulo 1, versículo 23. São Mateus 1, 23. Depois de uma final de semana abençoado, de encontro, estamos de volta, né? Nossa igreja, nossos cultos, para recomeçar ou para continuar. Vamos cantar. Eu tenho um livro bendito, 128. Eu tenho um livro bendito, onde está escrito que Deus é amor. Eu tenho um livro que fala que a fé não se abala em Cristo Senhor. Eu tenho um livro precioso e é tão glorioso senti-lo assim. Fala da santa promessa, da vitória certa que hei de fluir. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Eu tenho um livro bendito que fala do Cristo pregado na cruz. De Paulo em sua jornada, depois de sentir em si uma luz. Eu tenho um livro que fala do cego liberto lá em Jericó. Fala que entre os amigos aqui neste mundo Jesus é melhor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Aleluia, graças a Deus. 148, eu tenho uma casa. 148. A minha casa humilde aqui não é como as outras que às vezes eu vi. A minha casa humilde aqui não é como as outras que às vezes eu vi,
mas não me importa, pois Cristo ali já tem preparado um palácio para mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade, hei de estar com Jesus meu Senhor. Aqui no mundo as lutas não cessam, as tentações me atacam sem fim, mas muito em breve, aleluia, de tudo me esqueço, gozando delícias. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente da minha pátria. Eu tenho saudade, hei de estar com Jesus meu Senhor. Eu não sou pobre, peregrinando, com Cristo eu vou. Não estou triste, nem desanimado, participante de um reino eu sou. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria saudades hei de estar com Jesus meu Senhor. Amém. A gente fica um pouquinho sem cantar, ela não quer cantar mais, né? Acostuma ficar sem cantar. Por isso que cantar é prática, né? Tem que cantar sempre. Quem canta tem que cantar sempre. Acho que serve para quem ora também, né? Tem que orar sempre, tem que meditar sempre. Essa é a vida prática, né, do cristão. A gente sente falta, a gente que canta, quando vai cantar e a garganta não acompanha, é difícil. Mas cantamos, né? Graças a Deus. Vamos orar. Se você tem um pedido especial nesta hora, você pode levantar a sua mão e apresentar ao Senhor. Deus bendito,
Pai de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por estar mais uma vez na tua casa, lugar que o Senhor tem provido para nós ouvir a tua palavra, Senhor. O Senhor tem nos dado este lugar tão aprazível. O Senhor tem nos dado um pastor. O Senhor tem nos dado pessoas, irmãos, pessoas maravilhosas, ó Deus, dos quais nós sentimos bem, Senhor. Somos uma família quando estamos reunidos para ouvir o recado do Pai, para ouvir o conselho do Pai. Ó Deus, é uma família abençoada, uma família que reúne para ouvir os conselhos do Pai. É uma família bem-sucedida, é uma família abençoada, e é isto que nós vimos fazer na igreja, é ouvir o conselho do nosso Pai. Por isso, Pai Santo, que a tua palavra, nesta noite, venha, Senhor, de encontro com cada uma das nossas necessidades, mas de acordo com a perfeita vontade do Senhor, não como eu quero, não como nós queremos, mas como o Senhor quer. Pai bendito, se há alguma mão levantada agora, nós apresentamos ao Senhor cada necessidade, seja problema de saúde, seja financeiro, seja o que for, está diante do Senhor, ó Pai. Colocamos e pedimos a tua bênção, a tua ajuda, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus, Senhor, adorar ao Rei Jesus, Senhor. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus, aleluia. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus, Senhor, adorar ao Rei Jesus, Senhor. Aleluia. Sobre o som de Somente Crer, nós vamos receber pastor João Luiz e a palavra do Senhor nesta noite. Amém. Boa noite com Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez reunidos. Pela graça de Deus tivemos um encontro maravilhoso. Como sempre, o Senhor nunca tem nos abandonado e nem nos desamparado.
Nós confiamos em Deus, vamos confiados em Deus, e Deus sempre tem algo surpreendente para nós. Vamos colocar de pé para a leitura da Bíblia. Vai ter hino depois da leitura? Não? São Mateus, capítulo 1, a partir do somente o verso 23 que eu vou ler. E eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de poder entrar por essas portas, pequeno lugar simples, ó Deus, mas um lugar que está dedicado à presença do Senhor no nosso meio, ó Pai. Pedimos que o Senhor possa vir de encontro com cada uma das nossas necessidades, supri-la através da fé que nós temos no Senhor Jesus, ó Pai. E nada vai nos faltar, ó Deus, porque o Senhor é o nosso pastor, ó Deus. E sabemos que o Senhor sempre tem uma mesa posta para os teus filhos alimentar, ó Pai. Tem alimento na mesa para que todos nós possamos saciar as nossas almas, ó Deus, encher os nossos corações, ó Pai, para estarmos prontos para o dia do arrebatamento, o qual nós estamos esperando e tão ansiosos estamos, ó Deus, pois sabemos que é o melhor dia para nós será o dia do rapto, ó Pai, quando daremos adeus a este mundo e seguiremos rumo à eternidade contigo, ó Pai. Por isso, ajude a cada um, ó Deus, a guardar as suas posições no corpo de Cristo, ó Deus, pois sabemos que isto custou um alto preço, custou o teu sangue no Calvário, ó Pai, e que nunca venhamos, ó Deus, esquecer desse dia no Calvário, o qual o Senhor trouxe nós todos ante a tua presença, ó Pai. Pedimos que o Senhor confirme as bênçãos nos corações dos teus filhos, no nome do Senhor Jesus Cristo, com o perdão dos nossos pecados, nós te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Foi bastante falado, né, o culto da abertura, sobre acender a churrasqueira. Creio que todos viram, pastor Gessé Machado, quando ele falou que é mais difícil acender uma churrasqueira no início, né? Depois que a brasa pega, é mais fácil. E foi um encontro muito bom, muito leve. As reuniões internas, muito simples. Pastor José Miguel, com aquele jeito dele, muito bom, né? Simples. E hoje, enquanto estava... Pega o meu celular ali dentro, irmão Gessé, fazendo favor. Hoje, se o pastor Joaquim estivesse vivo, ele estaria completando 87 anos. Mas ele não está presente com a gente, mas a mensagem que ele pregou, o que ele nos ensinou, está presente. E eu vi uma foto dele e eu lembrei de como ele gostava de estar no meio de pessoas simples. Ele amava, e ele tem uma foto aqui que eu tenho, que está junto do irmão João da Mata e da irmã Esmeraldina, pessoas que ele tinha um zelo muito grande. E quando eu estava vendo essa foto, me veio essa frase, eu escrevi isto: a simplicidade é o
ponto principal para nós não perdermos os bons costumes e princípios que deformam o caráter. Quando a pessoa perde a simplicidade em Deus, ela perde tudo. Eu sempre via ele falar assim: o dia que nós perdemos a simplicidade, o Espírito Santo vai embora. Quando foi para construir aquela igreja ali na Castelo Branco, ele não aceitou fazer mais do que já está feito. Ele disse que Deus gostava dos galpões velhos. Ele começou num velho galpão, a máquina de arroz ali na Avenida Goiás, em Goiânia. E o certo é que depois que ele tirou o tabernáculo daquela avenida ali em Goiânia, uma avenida muito conhecida, bem comercial, nunca mais aquele local conseguiu ser alugado. Nunca, nunca. Sempre a gente passava ali, estava lá aquele galpão velho onde começou, e aquilo nunca foi para frente com nada. Eles não conseguiram vender e nem alugar. Por fim, uma grande denominação que nós temos aqui no Brasil, muito grande, começou a comprar em volta. E hoje, lá onde é que era o primeiro tabernáculo que tivemos ali em Goiânia, hoje é estacionamento de uma denominação. Mas não teve nenhum comércio, nunca foi nada para frente ali. Então a gente vê que Deus se agrada deste espírito simples. Lá na avenida, lá na rua Senador Jaime, em Campinas, era um galpãozinho de telha amiâmetro, bem fininha, telha Eternite. A gente tem costume de falar telha Eternite, porque lá tem uma fábrica de telha de amiâmetro e é Eternite. Então a gente fala telha Eternite. É Braslite, aqui vocês falam Braslite, né? É bem fininha, eu acho que era a mais fina que tinha. E aquilo na época do calor, meu Deus do céu, fervia dentro da igreja. Muito baixo. E depois teve uma reforma, eu me lembro que desde o primeiro dia dessa reforma até o último dia, eu trabalhei, porque eu morava no fundo da igreja, então a gente acompanhou tudo isso. Mas a reforma que teve era aquele tabernáculo que vocês conheceram ali na Senador Jaime. E quando saímos da Senador Jaime, que fomos ali para a igreja da Castelo, é o que é hoje. Um grande galpão, simples, mas sempre Deus tem nos abençoado. Não é a grande casa ou a pequena casa, os móveis que você tem, que te faz feliz. O irmão Brana fala na mensagem, a história da minha vida, que felicidade não é o quanto de bens do mundo você possui, mas é você estar satisfeito com a porção que Deus te dá a cada dia. Isto é felicidade. E lendo esta escritura aqui, vendo esta mensagem, o irmão Brana diz assim: agora, quando Jesus veio, ele não era somente um homem, ele não era apenas a terceira pessoa da Trindade, ele era Deus. Agora eu estava meditando, como que Deus é simples. Criador dos céus e da terra, o homem que criou a nossa inteligência, o Deus, ele escolheu vir de uma forma tão simples para nos resgatar das garras do inimigo, que confundiu até os grandes. Muitos esperavam ele descer numa grande escada de marfim, cercado de anjos, arcanjos. Ele desceu numa pequena moça virgem, fez ali uma célula e entrou naquilo, e ele foi ali gerando um corpo para ele habitar. Ele passou por todas as etapas que um ser humano passa.
Já pensou, irmão Brana, eu acredito que é nessa mensagem aqui mesmo que ele fala, ou não é nesta mensagem, é nesta aqui mesmo. Um pequeno bebê dentro de um ventre, e tudo o que ele conhece é a escuridão daquele ventre. E ele vai sendo gerado. Quando está chegando a época daquele bebê nascer, ele vai dizer, não, eu não quero sair daqui, eu quero viver aqui, eu não quero sair daqui. Mas quando ele sai daquele ventre escuro, e vem para o mundo e vê o que existe aqui, qual de nós queríamos voltar a ser um bebê? Às vezes nós queremos voltarmos a ser novos novamente, né? Flor da idade, 18, 19 anos, não tinha cabelo, coisa boa. Era forte, corria, ia, voltava, não cansava. Mas voltar a ser um bebezinho dentro do ventre, nós não queremos mais. Nós já experimentamos algo que é melhor. Agora você imagina Deus, o Criador dos céus e da terra, dentro de um ventre. Se sujeitou todo esse processo para entender o que nós sofremos. Para entender o que é que nós passamos. Às vezes nós vemos certas coisas acontecendo e a gente pensa assim, meu Deus, mas tudo que acontece na vida tem um porém, não é por acaso. E ele, Deus, se sujeitou a um ventre, sujeitou a ser um bebezinho, ter talvez cólica, né? Ninguém sabe. Mas o mais difícil, irmãos, de a gente entender a simplicidade é que a simplicidade de espírito, ela leva a pessoa a ser humilde. Quando a pessoa não tem um espírito simples, ele não é humilde. Há muitas pessoas pobres, paupérrimas, humildes financeiramente, mas que não têm um pingo de humildade no espírito. São arrogantes, ignorantes, porque não são simples no espírito. Eles nunca são humildes. Um cristão verdadeiro, genuíno, ele é humilde. Ele é simples, porque ele tem Deus na alma, e Deus é simples. Deus é tão simples que ele compreende um bebê, por ele escolher ser um bebê. Ele escolheu ser um bebê, ele escolheu ser tratado como um bebê. Quem poderia imaginar Deus num curral, no meio de esterco, e a mãe dele ali, com ele enrolado em trapos? Agora, ele era o próprio Deus, ele era Emanuel. E nós somos ensinados pela Bíblia que nós somos salvos pelo sangue de Deus. Quando o próprio Deus se tornou um de nós. Ele mudou o que ele era, ele mudou a sua tenda. Ele desceu de sua glória, condescendendo e se tornou homem, portanto, nascido sem sexo, sem pecado. Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós viemos ao mundo em fracassos, em pecados. Viemos ao mundo falando mentiras. Porém, Deus não. Deus foi perfeito desde o seu nascimento. Desde o momento em que Ele escolheu para vir nos resgatar, todo aquele processo de gravidez, nascimento que a sua mãe teve, Maria, o qual foi um ventre que Ele escolheu para nascer. Nós falamos que Maria era mãe de Jesus, mas na verdade não era. Deus escolheu, olha para ver a humildade que até um ventre foi emprestado. Há um poeta, não sei se vocês conhecem, é Joia Júnior, que ele chama. Ele tem uma poesia, meu pai, eu acho que ele tem esse disco de vinil lá em Goiânia. Tudo que Jesus usou era emprestado.
o ventre era emprestado, o jumentim era emprestado, o púlpito que ele usou, uma canoa velha, era emprestado. Tudo que ele tinha era emprestado, nada era dele. A Bíblia fala que nem lugar para repousar ele tinha, as raposas têm, os passarinhos têm, ele não tinha lugar para repousar. De tão humilde e simples que ele era, mas porém ali estava toda a sabedoria que o humano precisa para viver. Quem que pôde ver aquela sabedoria lá com 12 anos no templo, ensinando homens que eram doutores na lei? Um pequeno adolescente no meio de grandes mestres, teólogos, ensinando eles. Agora, o mundo em que nós vivemos, espiritual hoje, nós vivemos esta mesma situação, não muda em nada isto. Quem que pode ver esta mensagem como nós vemos? Eu estava pensando lá no encontro, vendo o desenrolar do encontro, e a gente vai vendo as coisas, a gente pensa assim, meu Deus, o que eu tenho de prezar é pela qualidade espiritual do que eu ouço. Porque tudo que é visível, irmão, vai passar um dia. O dia que esse corpo entrar debaixo da terra, encobrir, acabou. Pode ser a melhor roupa da terra, pode-se usar o melhor calçado, o melhor carro, comer os melhores alimentos, vai passar um dia. Mas a qualidade daquilo que você ouve espiritualmente passando vai te garantir uma vida eterna. Como também a má qualidade espiritual daquilo que nós ouvimos pode prejudicar, sim, a nossa vida eterna. Então, o cristão, mais do que nunca, ele tem que preservar pela qualidade espiritual, pelo nível espiritual dele. Ah, você vai para Goiânia num carro. Se o tanque não estiver cheio, você não vai longe. Está na reserva, não vai longe. Não vai sair, talvez, da cidade que você mora. Quantas pessoas, quantos crentes da mensagem, hoje nós vemos eles andarem com o tanque de combustível espiritual na reserva. Muitos, quando o combustível baixa mais do normal, do nível, ele tem carro que ele começa um piadinho no painel, o combustível já está nas últimas, já não tem mais muito aonde se ir. Preservar pelo que nós ouvimos é vida. Preservar pelo que entra nos nossos ouvidos é vida. A mensagem é muito simples. Ela não é enfeite. Ela não é algo que vai te impressionar. Não, Deus é muito simples. Ele vem nas caladas. Ele vem na hora que o sofrimento está te machucando. O diabo lançando coisa no seu rosto e te afrontando e tentando fazer você blasfemar, falar mal. Mas olha só, ele escolheu nascer na sua alma. Ele escolheu nascer no seu coração. Quem somos nós? Eu fico pensando, Jesus carpinteiro, podia ser um engenheiro, né? Não, Jesus um carpinteiro, escolheu trabalhar com madeira, carpintaria, uma profissão tão simples. O que é o meu coração? O que é o seu coração? É uma carpintaria de Jesus, é um lugar simples, aonde Ele vai moldar tudo o que Ele precisa ser moldado. Ele criou para si um corpo no qual Ele viveu. Sabe de uma coisa? Esse corpo que você vive nele, isso que você vê no espelho, não é o corpo que realmente você viverá.
Isso que você vive aqui hoje, irmão, é a sombra da sombra da sombra da sombra do que você será um dia. Isso que nós vivemos hoje, esse interno seu que vive dentro desta matéria, isto vai passar, este corpo vai passar. Isto um dia vai perecer, mas isso que está aí dentro de você não perece, não passa. Deus fez você de uma forma eterna, de uma forma suprema. Agora, nós nascemos em pecado. Nós nascemos em fraquezas. Agora, o maior mistério é que nós somos rodeados de fraquezas. Nós temos fraquezas, porém não somos fracos. Nós não somos débeis, nós somos isso humanamente falando. Quando nós falamos fraqueza, fracassos, debilidade, tudo, isso é tudo carne. Porque se a sua alma não fosse como a de Deus é, você não estaria assentado ouvindo a mensagem de Deus. Agora, por que você ouve o que Deus quer que você ouve? Porque Ele escolheu estar dentro de você e é Ele que te traz num culto, é Ele que te traz para a igreja, é Ele que te faz ler a Bíblia, é Ele que te faz ler a mensagem, é Ele que te faz ajoelhar e orar, porque se nós formos olhar pela nossa vontade humana de ser, a nossa oração é aquela curtinha que o irmão Brana fala: Senhor, abençoa nesse dia o meu trabalho, muito obrigado pela noite, e vai trabalhar. Agora, quantas vezes você está orando sozinho, aflito, e Deus desce, fala no seu coração. Quando Deus fala no seu coração, irmão, é Deus que falou, você não pode duvidar. Nós lembramos daquele homem de Deus que a Bíblia cita, a Bíblia só fala homem de Deus, ela não fala mais nada. Aquele homem de Deus que recebeu uma mensagem, foi lá e profetizou, e a Bíblia diz que a voz falou para ele: porém vai pelo caminho de Betel e na volta não vem por este caminho, passe por tal e tal caminho. Isto foi a mensagem que ele recebeu esta mensagem. Aí não, aí veio um outro lá que se diz ser homem de Deus também, chegou nele e falou: não, eu recebi também uma profecia que você pode voltar comigo, comer na minha casa, que não tem problema nenhum. Mas aquela voz diz para aquele homem de Deus: se você voltar por este caminho e comer e beber, o leão vai comer você quando você for embora. Se ele tivesse ficado com aquilo que ele ouviu de Deus, ele não teria ido lá na casa daquele outro homem de Deus, comido com ele, e quando ele voltou, o leão comeu. A Bíblia diz que eles só acharam o corpo dele, o leão comeu a cabeça dele. Agora, por que ele não obedeceu a Deus? Se Deus fala no seu coração, obedeça o que Deus fala, porque se Ele falou, Ele é responsável para cumprir o que está dentro da sua alma, do seu coração. Ah, Deus me falou isso, falou aquilo. A irmã Brana vem e diz para nós, sabe por que às vezes nós somos como folha de bananeira? É porque nós não arraigamos a nossa fé no que nós temos crido. Porque quando nós arraigamos a nossa fé naquilo que nós temos crido, não existe um cristão folha de bananeira, cabeça de vento. Não existe. Ele mesmo, Emanuel, Deus, assemelhando-se conosco, a palavra feito carne entre nós, vivendo conosco, para redimir muitos filhos de volta a Deus. O corpo, claro, era Cristo, era ungido. E se Cristo significa o ungido, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é a palavra, então é a unção que está em você. Agora, se Cristo é ungido e Ele é a palavra, o que está em você? Não é a palavra? Você é um pequeno Cristo. Você é um pequeno Deus.
se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres. Eu estava meditando. Você já imaginou o que é pedir tudo o que quiser? O que é pedir? A Bíblia não especifica o que você pode pedir, o que você deve pedir. A Bíblia diz: pedireis tudo o que quiseres. Agora, às vezes, as coisas não acontecem porque nós ficamos enredados. E às vezes nós pensamos assim: mas eu não falo da vida de ninguém, eu não estou enredado, irmão. O enredo, ele não é preocupar com a vida alheia. Você enreda ouvindo notícia, você enreda com tanta coisa. Tudo que te tira do cristianismo é enredar. Tudo que te leva a viver fora de uma vida cristã genuína é viver enredado, enreda com tudo quanto é coisa. Vai fazer um negócio, enreda com aquilo. Vai fazer uma visita, enreda com aquilo, compromete com aquilo. Vai fazer tal coisa, enreda com aquilo. Tudo na vida, se nós não tivermos sabedoria, é um enredo. E quando nós vivemos enredados, nós atrapalhamos o processo de Deus acontecer na nossa vida. Eu até falei com a irmã Silvana, mas um médico ia em Goiânia, um amigo meu, aquele que eu falei para vocês, ele ia no encontro dar uma palestra sobre o que é rede social, e ele não teve como ir. Mas eu estava conversando com ele, e ele me disse, ele me chama de Joãozinho. Fala: Joãozinho, você não está entendendo o que está gerando de autista nessa geração. Quase que é 1 por 1 de autismo. Eu falei: mas por quê, doutor? Ele falou: a rede social está simplesmente destruindo crianças ainda dentro do ventre. Criança chega aqui dando convulsões, ataques epiléticos, nervo fora do comum. E ele me diz: tudo isto é internet. Mas o diabo não quer ninguém perfeito, ele quer todo mundo estragado. Por que um cristão genuíno causa um prejuízo tremendo no inferno? Quem que tem coragem de falar a verdade hoje? Às vezes eu vou lá no consultório dele lá, às vezes eu tomo uns coquetel de vitamina na veia, e a gente chega lá, o que a gente vê é mãe, para não ter incômodo com o filho, pega o celular e dá para a criança fazer um joguinho. Menino de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, você chega e sabe mexer no celular muito mais do que a gente. Agora, onde que nós vamos parar? Eu estava pensando, se Deus não tiver alguns poucos loucos escolhidos para pregar a mensagem, aonde que nós vamos parar, irmãos? Agora, pedir tudo o que quiser é você ter liberdade na sua alma. Você tem que sentir a sua alma livre. Você não pode sentir a sua alma presa a nada. O seu espírito preso a nada. O Senhor é meu pastor e nada. Sabe o que é nada? Nada me faltará. Mas desde que você tenha liberdade no espírito e na sua alma. Como que uma pessoa quer alcançar bênçãos se ele está condicionado? A palavra de Deus, a palavra ungida, é que faz isto. Agora, você só pode sentir a unção da palavra na sua alma quando você tem a sua alma e seu espírito livre, não comprometido com nada desta terra. Custe o que custar, seja o que acontecer, você tem que ser comprometido com Deus de corpo e alma e espírito. Porque se Cristo era um corpo ungido, a noiva é o corpo de Cristo aqui na terra, e ela tem que ser ungida.
Deus não vai vir buscar ninguém que está fora dessa unção de rapto. Nós estamos vivendo na unção de arrebatamento, na hora do rapto. Agora, houve um tempo que como eu mencionei, uma mulher, quando ela tem uma mancha numa peça de roupa branca, não tem jeito de tirar. Eu me lembro quando minha mãe costumava colocar café na gordura para tentar tirar a mancha de alguma coisa. E eu me lembro do tempo quando ela costumava pegar uma garrafa de solvente e tentar tirar a mancha, o óleo de carvão e assim por diante, para remover a mancha da roupa. Bem, não tirava completamente, havia ainda algum resquício daquela mancha. E isso é um símbolo do que eu quero mostrar e como é que sangue de bodes e carneiros e assim por diante. Mas agora eles têm fabricado uma coisa chamada alvejante. E aquele alvejante, cloro ou o que for, é um alvejante que foi fabricado. E se nesta manhã eu tivesse um frasco cheio de alvejante aqui e caísse uma gota de tinta preta nele, vamos estudar isto por um minuto. E aquela tinta preta, a maior parte desta tinta é água. Mas a cor, de onde veio a cor? A cor teve um começo. Nós sabemos que é uma coisa criada, e então, se começou com uma criação, tem que vir um Criador antes da criação. Eu não sei o que essas palavras significam, eu não consigo decifrá-las. Me desculpem pelas palavras que eu vou usar, mas só para fazer um quadro. Bem, vamos dizer, quando a tinta pinga, este pingo de tinta foi por um propósito. Aquela cor se tornou daquela cor para um propósito. Aquela gota de tinta pode assinar a sentença de sua morte quando você é mandado para a cadeira elétrica, ou aquela gota de tinta pode te perdoar de seus pecados. Foi colocado lá por um propósito. Nós temos que usá-la de uma maneira correta. Agora, quantas pessoas estão assinando a sua sentença de morte por não saber usar o sangue de Jesus Cristo? E você tem um profeta, você tem um mensageiro que te ensina a usar este sangue corretamente para o propósito da salvação da sua alma. Mas, por exemplo, a cor já está definida. Quando nós pingamos aquela tinta num frasco de alvejante, o que acontece a ela? Você não vê o que acontece, mas não há mais cor. A cor se desintegra. Você não sabe onde ela foi. Bem, ela voltou para os ácidos. Claro, a água é uma fórmula com H2O. Ela volta a água de volta para a água que está no alvejante. Mas a química daquele alvejante desintegra aquela tinta completamente, de maneira que você não pode encontrar mancha mais ali. Desapareceu. Ela se desintegrou. Digamos, voltou para o ácido. De onde vem o ácido? Ele vem de átomos ou moléculas. O que é uma molécula? Molécula vem do átomo. E átomo vem dos elétrons, e assim por diante. Vamos pensar nisso. Quando isto começou lá atrás, nós dizemos que veio do átomo ou da molécula. Digamos, a molécula 4.1 vezes a molécula 6.9 faz a molécula H. O que seria se a molécula 6.8, ao invés da molécula 6.9, produziria a cor rosa ao invés da cor preta? Alguma coisa tinha que determinar aquilo. O que seria se fosse o átomo multiplicado por 4 vezes, por 6 ou 11 vezes? Isso poderia ser sido... E se fosse 6 ao invés de 11?
poderia aparecer a cor marrom, entende? Isso teve que vir de alguém em algum lugar que projetou isto. Olha ali fora, naquela janela, aquela palmeira. O que aquela palmeira é? É cinza vulcânica com vida nela. Olha ali na rua, você vai ver um eucalipto. O que é aquele eucalipto? É cinza vulcânica com vida nela. O que nós somos, o que eu sou, o que você é, cinza vulcânica com vida em você. Porém, a cinza vulcânica com vida nela, um tipo diferente. Olha você a rosa, olha você uma rosa, cinza vulcânica com vida nela. De onde veio a cor? Pense nisto. Bem, quem coloriu aquela flor? Há dois tipos de flores de uma mesma espécie, uma amarela e outra vermelha. Quem que deu a inteligência para aquelas cores ser daquela forma? Ambas vieram de uma mesma sementinha. E de onde viria aquela cor? Uma parte dela é verde, a outra é branca, a outra é vermelha, uma é amarela. De onde veio aquela coloração? O mesmo sol brilhando no mesmo lugar. Alguma coisa tem que determinar aquilo. E uma substância natural, então ela teve que ter uma criação em algum lugar. Agora, olha, o que isso faz? Vai de volta para o princípio, para o Criador. Deus é tão incomum. Quantos milhões de habitantes que existem na face da Terra, nenhuma digital é igual à outra. Será que Deus é inteligente? Quem que fez isto? Às vezes a gente se garba tanto, né? Eu tenho um amigo que é juiz, um amigo que é delegado. Tem um amigo, uma grande autoridade. E você se não garba de se ter Jesus como seu melhor amigo? Seu amigo íntimo? Seu amigo que você conversa a hora que você quiser. Você pode ter um grande amigo, um alto escalão da sociedade, mas não é toda hora que ele pode te atender. E Jesus, qual é o momento que você chega lá, que você vai falar com ele, que ele não tem tempo para te atender? Por quanta secretária você passa para falar com uma autoridade? E com Jesus, a maior autoridade que existe na face do globo terrestre, qual é a secretária que você tem que passar para falar com ele? O sistema religioso criou 1 milhão de secretários para falar com Jesus. Passa por santo fulano, santo ciclano, santo beltrano, até chegar em Jesus já passou em santo demais e não resolve nada. E você passa por quem? Por ninguém. Você tem acesso direto ao trono da graça, ao trono da misericórdia. Você fala com o seu Criador a hora que você precisa, no momento em que você quiser. Então, se o pecado pôs uma mancha no ser humano, alguma coisa tinha que tirar essa mancha. Irmão, quantas vezes o demônio, o inferno está querendo manchar a vida de um cristão? Está querendo arrasar. E ele põe um pinguim na sua vida e ele quer fazer daquilo uma mancha grande que tampa toda a sua visão para as coisas eternas. Mas quando você sentir que tem algum peso caindo na sua vida, na sua alma, lembre-se disto. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e nos purifica de todo o pecado. Agora, antes deste mal te afligir, isso tem que afligir primeiro o sangue de Jesus Cristo. Ele não passa por lá. Não tem pecado, não tem vaidade, não tem sentimento, não tem nada que passa pelo sangue sem antes te chegar em você. Agora, o problema é que às vezes nós estamos enredados. Irmão, todo tanto que nós vigiarmos é pouco. Todo tanto. Às vezes a gente pensa que a gente é muito forte, a gente não é forte coisa nenhuma. Uma pequena dorzinha de barriga põe um homem de 200 quilos para ficar sentado o dia inteiro. O que é o ser humano? Não é nada.
Por isso a Bíblia diz: orai e vigiai sem cessar. Não é estar o dia inteiro ajoelhado orando, não. Mas é você estar em espírito, vigiando, porque Ele está ao derredor. Eu não vivo no meio de ímpios, eu só vivo no meio de cristãos. Gente, o diabo estava onde quando Jesus mostrou Jó para ele? Ele é vagabundo, aonde que você estava? Estava rodeando a terra, não tem nada para fazer, vim para a congregação dos santos. E o que Jesus disse? Tem visto o meu servo Jó? Aonde que Deus apresentou Jó para o diabo? Estava na congregação. Mas Jó estava vigiando. Jó não estava enredado com a vida cotidiana, não. Ele estava vigiando. Ele estava vigiando tanto que quando a mulher dele veio dar um conselho para ele, o que ele disse? Como uma louca falas tu. Será que poderia ele me fazer somente o bem e não o mal? Bendito seja Deus. Oh, que hora! Naquela hora ele selou para sempre a sua vitória. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E como foi o segundo estado de Jó? O irmão Borana diz que todos aqueles seus 7 primeiros filhos, ele os encontrou lá. Porque ele oferecia sacrifício por eles. Ele sabia que quando seus filhos faziam as suas festas, eles se enredavam por lá. O que Jó ia fazer? Ia orar e oferecer sacrifício por sua família. O irmão Brana diz: tenha fé pela tua casa, pelo teu lar, que você alcança o que você quer, o que você recebe. Ele diz isso na mensagem: em tua casa. Porque se Jó pôde oferecer sacrifício pelos seus filhos e ele alcançou eles lá na glória, quanto mais nós hoje, que temos um sacrifício perfeito, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Se você oferecer a sua oração de uma maneira sincera, de uma maneira íntegra, sem nenhuma... Qual que é a palavra que eu estou tanto falando, esqueci agora? Enredo. Às vezes nós oramos, mas a nossa oração não passa do teto, porque há enredo. E Deus não pode ver isto. E quando Ele vê a sua oração debaixo do sangue, cheio de pecado, cheio de fraqueza, cheio de falha, mas Ele olha para a sua alma, Ele te vê limpinho. Ele te vê branquinho, tão puro, tão limpo, mais alvo do que a neve. Aquela oração vai bater no trono de graça e a resposta vem. O pecado pôs fim na vida de quem não tem o sangue. O pecado põe fim na vida de quem não tem o sangue. Mas na vida de quem tem o sangue de Cristo como seu protetor, o pecado não põe fim, não. Pastor Geddes falando lá no encontro daquelas lâmpadas. A lâmpada por si só, ela não brilha. Ela precisa de uma força para fazer ela brilhar. Agora, a central que alimenta essa lâmpada aqui é a mesma que alimenta a cidade inteirinha. Quem que alimenta a noiva, irmão? É Deus. Quem que põe o Espírito Santo dentro da noiva? É Deus. Não importa se você tem uma pequena fé, mas se você tem Deus nesta pequena fé, é o suficiente para você incendiar tudo que está ao teu redor com a fé em Deus. Às vezes o problema é isso, nós nos enredamos demais, e às vezes eu tenho constatado: Senhor meu Deus, eu tenho vergonha até de pedir ao Senhor. Quanto mais calado o cristão for, quanto menos palavra ele disser, e mais de oração ele for, e mais de leitura ele for, irmãos, isso é matemática. 2 e 2 não é 8. 2 e 2 é 4. Matemática é exata. E Deus é exato. Existem ciências, sei lá, tanta ciência, né? Humanas,
ciência física, mas a ciência perfeita é a exata, que é a matemática. A matemática não falha, não tem como você somar 2 e 2 e dar 8, não existe. 2 e 2 é 4, 4 e 4 é 8. Um cristão em ordem, com a vida espiritual dele, orou, a bênção chega. Pediu, a bênção chega. O que nós temos que fazer é colocar a nossa vida espiritual em ordem. Aquilo ajustou, está certinho, todas as engrenagens funcionarão para o nosso bem. Mas é difícil demais. Irmão, é difícil para quem não tem fé, para quem não crê. Você tem fé, você crê. Esse potencial está dentro da sua alma, está dentro do seu coração. Basta você colocar isto em prática, o que você tem tanto aprendido. Deus não nos decepciona. Nós decepcionamos um ao outro, nós somos humanos. Mas esse Deus que nasceu num pequeno curral, numa pequena cidade, veio habitar no seu pequeno coração, para te fazer um grande filho do Altíssimo. Irmão Branham conta daquele homem que tinha milhões e milhões, e um dia ele chegou que pagaria mais de $1 milhão se ele pudesse comer um prato de repolho. Repolho é bom, mas nem tanto, né? Agora pagar $1 milhão para comer um prato de repolho. Agora, o que nós temos, o que Deus tem nos dado? Não existe milhões, não existe fortuna que paga. Eu lembro, quando a vovó estava partindo, a mãe da minha mãe, eu estava deitado ali na cama, ela tinha bronquite asmática, e ela deitada ali na cama, com um balão de oxigênio ali, e o médico falou, olha, o balão de oxigênio pode vir até aqui, mais do que isso, os pulmões dela vai explodir. O próprio oxigênio vai arrebentar ela por dentro, não a passe disto. E eu lembro que ela dizia, aumente o volume do oxigênio, eu não estou conseguindo respirar. Quando o oxigênio chegou lá naquele último estágio, ela disse, onde está o balão de oxigênio? Mamãe, minha mãe disse para ela, mamãe, está no último estágio. E ela começou a se desfalecendo, com a boca bastante seca, que ela puxava ar pela boca e pelo nariz. A minha mãe chegou com uma colher cheia d'água para pôr na boca dela. Ela falou, mamãe, abra a boca para a senhora beber água. Eu vou pôr água na boca da senhora. Ela disse para a minha mãe assim, não, minha filha, não precisa não. Eu já estou indo beber da água da vida. Passou 10 minutos, a vovó partiu. Que segurança, que tranquilidade, que paz, que harmonia com a alma dela. Ela não tinha sua alma cobrando nada dela. O corpo estava em último estágio de fadiga. Porém, a alma estava tão em paz, eu nunca vou esquecer isso na minha vida. A minha mãe chegando com uma colherzinha, com uma xicrinha na boca dela e falou, mamãe, abra a boca para a senhora beber água. Ela disse, não, minha filha, eu já estou indo beber da água da vida. Que paz, que segurança. Oxalá todos nós tivéssemos essa segurança nos últimos momentos nossos de fôlego de vida. O irmão Bosworth, irmão Branham, a qualquer hora ele estará entrando por aquela porta ali, eu estou esperando por ele. Agora, viva esperando por ele, trabalhe esperando por ele. Irmãos, eu estava conversando com o pastor Cleomar, vindo do encontro à noite. A gente saiu, terminou o encontro, nós viemos embora. E a gente chegou a uma conclusão seguinte. Tudo que você quiser na sua vida que for para a glória de Deus, Ele vai te dar. Você quer muita saúde, para quê? É para a glória de Deus, Ele vai te dar.
Você quer uma belíssima casa, você quer milhões de dólares na sua conta, vai para a glória de Deus, Ele vai te dar. Mas tudo que for para a vaidade humana, para a carnalidade, não vai chegar nas nossas mãos. Mas tudo que for para a glória de Deus, o que você pedir, Ele vai te dar, porque Ele quer a glória dEle, não quer a nossa glória, O ser humano busca a glória dele, faz um grande nome, é um grande homem, mas e passou a glória? O que aconteceu? Nada. Mas o que você busca para a glória de Deus, honrar o nome de Deus, Ele vai pôr nas suas mãos. Mas você tem que querer a glória dEle. Tudo que é para a glória dEle, vem. A gente tem visto e a experiência mostra coisas que são pedidas e a gente pensa, meu Deus, como que essa irmã vai alcançar isso? Mas a gente vê que a pessoa usa aquilo para a glória de Deus, e Deus vai só abençoando, abençoando, abençoando. Outros conseguem, quando conseguem, começa assim, vai descer. Vai se distanciando, distanciando. Quando pensa que não, você pergunta, e aquele irmão? Acabou. Ah, mas por quê? Aí você começa a voltar à fita, você começa a ver que quando ele tinha a glória de Deus como preeminência, Deus dava tudo. Mas quando Deus abençoa, que as coisas vão ficando fáceis, em vez de nós irmos para mais próximo, nós fazemos ao contrário, vamos para mais longe. Aí o que acontece? O problema entra, a dificuldade entra, os empecilhos vêm, esfria na fé. Quantos irmãos abençoadíssimos víamos ali em Goiânia, era batizado, e prosperava, e prosperava, e prosperava. E aí chegava um tempo que eles ficavam tão grandes que começavam a esquecer-se de Deus. E aí afastavam da comunhão. O juízo, o pastor Joaquim sempre dizia assim, o juízo caiu da riqueza sobre eles, e se tornam incrédulos, outros se tornaram até ateu. Mas o que for para... O que você quer da sua vida? Você quer que a sua vida seja para a glória de Deus? Tudo que você pedir, Ele vai te dar. Tudo que você tem necessidade, Ele vai pôr nas suas mãos. É para a glória de Deus? Creia e tenha fé, que virá nas suas mãos. Às vezes você não tem nem que fazer força, é mais crer e esperar. Deus vai te colocar em suas mãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Deus. Pedimos que tudo que nós recebermos seja para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Que cada um leve as bênçãos que precisa para os seus lares, ó Deus, e que aonde eles estiverem, que seja para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Que as bênçãos da eternidade possam acompanhar a alma de cada um. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, dai-nos uma boa noite, um bom descanso e prepara-nos sempre, sempre a nossa alma para o dia do arrebatamento, ó Deus. Nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. And besides the reason that you do believe, você está aqui por amor de Deus, você está visto, você está precisando, você quer pentecostal para mensagem da igreja. Todos os nossos
abençoe os irmãos. Volte para casa abençoado até domingo, se Deus quiser. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Is there another? Oh, precious is. Nothing can stand, brother, sister. The world's sinking. She's gone. As no